A paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Nessa manhã de quinta-feira eu quero agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem me concedido, né, pela saúde, pela família e pelo pão de cada dia. Né? São muitas coisas para a gente agradecer e que trazem paz ao nosso espírito. Eu ontem tive uma reunião com as meninas, com as mulheres que vão nos ajudar no Ministério Infantil lá da nossa igreja, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas. E elas se posicionaram num tempo tão desafiador, né? E isso já é motivo da gente glorificar o nome do Senhor. Então eu também quero agradecer pela vida de cada uma em nome de Jesus. Eu venho compartilhar com vocês algo que o Senhor nos deu ontem na nossa reunião. E essa manhã eu ainda fiquei com isso, sabe, martelando na minha mente, queimando no meu coração e trazendo um entendimento que é muito necessário nos dias, né? Que é a meditação. Fica no livro de Mateus, no livro que a gente está lendo lá na leitura do Novo Testamento no YouTube, né? Eu não sei se todos já viram que eu e a André e a Sara, a gente faz uma leitura bíblica acerca do Novo Testamento. A gente costumava fazer às sextas, aí foi ficando meio difícil de conseguir cumprir as sexta-feiras, e a gente agora está fazendo no domingo de manhã, mas como a gente ainda não consegue fazer nada ao vivo, a gente está fazendo gravado e colocando lá no YouTube, tá? Quem puder ver, lá no meu Instagram tem o linkzinho do YouTube na biografia. Então nós vamos para o livro de Mateus, mas hoje é o capítulo 21. São apenas 2 versículos, tá? Eu não vou me estender, não. Em Mateus 21, no verso 18 e 19, Jesus ensina assim: E de manhã, voltando para a cidade, isso é Jesus, tá, gente? Teve fome. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. À primeira vista parece que Jesus foi cruel, né? Se a gente não conhece ele, a gente vai pensar que ele foi um pouquinho cruel. Mas a verdade é que Deus é justo, gente. Ele é muito justo. E aquilo que é bom aos nossos olhos pode não ser bom aos olhos de Jesus, que sabe sondar o coração e percebe a motivação de cada atitude nossa. E também, não só a motivação, mas com que intuito aquela pessoa está fazendo aquilo, né? O que ela quer alcançar através da atitude que ela está tendo. E como ele é justo, ele julgou e viu que não era bom que aquela figueira continuasse ali, com a aparência de figueira. E eu anotei assim a respeito dessa passagem, porque realmente é uma coisa muito forte. Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou imediatamente, deixou de ter vida, deixou de ter beleza. Nem as raízes dela foram suficientes para salvá-las da justiça de Deus. Qual é o propósito de uma semente? Germinar, gerar a planta, né, se transformar numa provedora de alimento. Nem todas, mas as árvores frutíferas sim. E aqui no caso Jesus está falando de uma árvore frutífera, que deveria gerar frutos. E no caso dessa semente da figueira, ela deveria sim crescer, germinar, crescer, se fortalecer, ser linda, bela também, porque faz parte de ser uma figueira, tem sua beleza, tem seu encanto, mas esse não é o propósito da figueira. Ser bela, ser bonita, ter boa aparência. O propósito da figueira é gerar fruto, e fruto é alimento. A figueira ela é um instrumento de alimento, não só de contemplação. Também falamos sobre essa estação, né? O tempo propício para que toda árvore frutífera dê o seu fruto. É de estranhar
que no entorno todas as árvores idênticas, da mesma semente, da mesma espécie, né? Da mesma espécie, não da semente, da mesma espécie, estejam frutificando, e aquela que é da mesma espécie, que recebeu a mesma quantidade de água, a mesma incisão de calor, né? Que foi alimentada da mesma forma, nutrida da mesma forma, decidiu não gerar frutos. Alguma coisa aconteceu, né? Nesse desenvolvimento, nesse processo de transformação de semente até se transformar em árvore frutífera. E alguma coisa aconteceu suficiente para transformar essa árvore numa árvore sem propósito. Ela só tinha a aparência, mas não cumpria o seu propósito. A boa aparência da árvore deve ser um sinal dos seus bons frutos. Aí ontem as meninas comentaram sobre a árvore de Natal, né? Aquela que a gente coloca dentro de casa, que é plástica, tanto faz. Cada um com o seu gosto para decoração, né? Eu pessoalmente não tenho mais. Quando a Sarah era bebezinha, ela gostava muito. Quando ela era pequenininha, dos pisca-piscas e tudo. Mas isso foi perdendo sentido pra gente e a gente não fica preso a algumas coisas. Então, se tiver que mudar, a gente muda, né? Mas atualmente a gente usa muito aquelas plásticas, né? As sintéticas. Qual é o propósito daquela árvore? É a contemplação, né? É a alegria, mas de forma alguma aquela árvore vai te alimentar. Ela não tem essa capacidade. Ela só tem a aparência de uma árvore. Ela não é uma árvore, né? Frutos não são flores. Hoje em dia algumas flores são comestíveis, né? Eu acho que sempre foram, na verdade. A gente que passou a conhecer através da modernização da gastronomia, né? Tem plantas que são remédios, não é verdade? Tem plantas que são para decoração. Mas as árvores frutíferas, com as quais a gente se identifica como filhos de Deus, as árvores frutíferas não. Elas podem ter toda beleza, mas o objetivo principal, o propósito delas é alimentar. E a gente só alimenta quem tem fome. E se alguém tem fome, é porque precisa de alimento. Então a aparência pode ser linda, pode ser bela, mas precisa revelar o fruto que eu estou gerando. E aí a gente entrou numa questão, e foi isso que falou muito no meu coração, né? Jesus foi justo ali, é difícil engolir essa atitude dele. Secou imediatamente a figueira, como a palavra dele. Então, tem um tempo para que eu e você possamos dar esse fruto. Desde que fomos gerados, né, no coração de Deus, antes do ventre da nossa mãe. Ele já tinha determinado o nosso propósito aqui enquanto passamos por essa terra. Mas nós também temos um prazo de validade. Nós também temos uma estação propícia para frutificar. E se nessa estação a gente se nega a frutificar, a gente também corre o risco de ser podado pelo próprio Deus. Não dá para fingir que a gente vai viver para sempre nessa terra, né? Ontem eu estava conversando até lá com a pastora Norimar, com a pastora Noemi. A gente não está aqui para virar estátua. Vai chegar um dia que a gente não vai estar mais aqui. E o que importa é o que nós estamos fazendo aqui enquanto estamos aqui. E a gente precisa germinar, crescer, se fortalecer, ter uma bela aparência, mas principalmente a gente precisa frutificar, gerar bons frutos. Cada um de nós passará pela morte. E a gente não precisa ter medo de falar, porque a nossa realidade, a gente nasce, cresce, multiplica, né? Vive, adoece e morre. Ou passa por algum processo que nos leva à morte, porque também é permissão de Deus. Mas antes de podermos dar bons frutos, antes de irmos daqui dessa terra, eu anotei assim, antes de irmos dessa terra, de partirmos daqui, podemos dar bons frutos, ao invés de nos prendermos só à aparência. Se você já conseguiu chegar no nível de ter uma boa aparência, aproveita para frutificar, porque o tempo de cada um de nós é contadinho. E nenhum de nós tem o poder de conhecer em que dia esse tempo vai cessar. Tem uma frase que eu e o André aprendemos com o nosso antigo pastor e eu vou repetir aqui para vocês. Acerca da aparência, né?
e acerca do que é mais importante, que é o ser. Ser é melhor e mais importante do que fazer. É melhor ser e não parecer que sou do que não ser e parecer que eu sou. Então, essas coisas tocaram meu coração nessa manhã. Desde ontem isso já estava no meu coração, na minha mente. E não é mórbido não, gente, pensar sobre a morte e a respeito do tempo que temos aqui. Nós temos que ser honestos, realistas, né? Nós não vamos estar aqui para sempre. E somente Deus, Criador dos céus e da terra, conhece a finitude dos nossos dias. Só Deus sabe. Enquanto isso, vamos nos alegrar com as oportunidades que Ele tem nos dado a cada manhã. Que a gente possa nutrir as nossas raízes, nos preocupar com a nossa força, nos preocupar em investir para nos tornarmos árvores belas, bonitas, né? Daquelas que todo mundo gosta de ver e elogiar, mas esse não é o nosso propósito. O nosso propósito, mesmo que as folhinhas estejam menores, mesmo que algumas sequinhas, mesmo que o caule não seja tão forte, mesmo assim, o que importa de fato e de verdade é que geremos bons frutos, que nós tenhamos a condição de fornecer alimento. E esse alimento é o que importa. Então que a gente possa pedir ao Senhor, né? Sabedoria, discernimento, conhecimento, tudo que for necessário, tudo que a gente precisa para gerar bons frutos. Amém? Vou me despedir aqui de vocês, por aqui. Fiquem com Jesus, uma quinta-feira abençoada. Beijo!